Olá, investidor. Nessa aula nós vamos ver sobre juro composto, mas não daquela maneira complicada, cheia de regras, cheia de teorias, como sempre é explicado. Vamos ver de uma maneira prática, simples, e você vai entender como isso vai te ajudar a evoluir, a aumentar seu capital, a acumular patrimônio, mas podendo começar com muito pouco, investindo pouco. Todo mês você vai investindo um pouco que não vai fazer tanta diferença assim na sua renda, no seu rendimento, mas que você pode ter um resultado muito bom lá na frente. Lembrando, investir deve ser com objetivo de médio e longo prazo. Daqui a pouco eu vou te dar os motivos para que você tenha para investir, certo? Então me acompanhe na tela. Olha só, o que é o juro composto? Nada mais é do que o resultado de juros sobre juro. Um exemplo, esse mês você investiu R$100, esses R$100 gerou um juro. No próximo mês, você vai receber um juro dos R$100 e mais um juro em cima desse juro que gerou nesse mês. Ou seja, esses juros vão acumulando, por isso que ele é chamado de composto. Você faz investimento, ele rende juros, e em seguida você investe os juros, ou seja, não é somente o dinheiro que você investiu, mas os juros também podem ser reinvestidos para poder ir multiplicando. Tá, e qual é o objetivo? Por que o juro sobre juro? Qual vai ser a vantagem para nós lá na frente? O efeito do juro sobre juro. Primeiro, aposentadoria. Pessoal, olha só, você fazer um plano de aposentadoria hoje, primeiro que você vai pagar caro, você vai ter taxa de administração, de fundo, de investimento, por exemplo, se você for fazer uma previdência privada. Se você for pagar uma previdência pública, só será vantajoso se você tem uma contribuição patronal, ou seja, se você tem uma contribuição à parte. Exemplo, pessoas que trabalham em bancos públicos, pessoas que trabalham em algumas empresas públicas de justiça, elas recolhem um valor de aposentadoria, mas existem maneiras melhores, mais práticas de você fazer e acumular essa aposentadoria. Tá? Por que é mais vantajoso eu acumular patrimônio para aposentadoria? Olha só, como eu estava falando, se você tem um serviço público, se você é funcionário público, você tem ali a contribuição esporádica, contribuição patronal, e tem um proporcional que a empresa ou órgão ele vincula a sua aposentadoria. Isso é bom? Isso é ótimo. Outra questão também, se você faz previdência privada e dentre outros tipos e planos de previdências que existem. Contudo, você está garantindo uma renda lá no final. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que você não vai garantir um patrimônio, você vai garantir simplesmente uma renda. Então, qual é a desvantagem? Por exemplo, eu já vi casos de pessoas que tinham aposentadorias de serviço público, resolveram sair, elas poderiam fazer o saque da aposentadoria, mas elas iam perder 40% do patrimônio que além que ela contribuiu, que aquela empresa pública complementou no salário dela. Se ela quiser sacar o patrimônio que havia ali, porque é acumulado um patrimônio, ela perdia obrigatoriamente 40%. Isso não é vantajoso. Contudo, se você vai acumulando esse patrimônio através de um compromisso mensal de juntar dinheiro, de investir uma parte pensando no longo prazo, além de você ter uma renda garantida lá no final, você também tem o que? Um patrimônio. Ou seja, você não tem apenas aquela renda, é importante também ter um patrimônio garantido. Caso você queira fazer algum uso desse patrimônio, você tem total liberdade. Outra questão, como eu falei também, o acumular patrimônio. Além da renda da aposentadoria, é importante a aposentadoria, só que você vai poder desfrutar muito mais se você fazer essa aposentadoria como um acúmulo de patrimônio. Outra questão também, como você pode utilizar o juro composto? Para o quê? Para você quer ter sua casa própria, você vai juntando dinheiro e investindo. Ao invés de você fazer o uso de um financiamento ou uma linha de crédito onde você vai pagar muito caro, você faz o uso, por exemplo, de uma acumulação prévia de patrimônio para poder ter uma entrada
para construir ou comprar a sua casa própria. E estudos, caso você queira fazer, né, fazer uma faculdade, estudos dos seus filhos, tudo isso você pode ser beneficiado. Porque o juro composto? O juro composto é o que? É um planejamento, é um tempo, ele leva tempo. Lembra que eu estava falando sobre médio e longo prazo, tempo para você desfrutar disso. O que é nada mais é do juro composto? Tempo. Você começa a acumular patrimônio aqui, ou seja, você começa a guardar um pouquinho, guardar e investindo. Os valores que você for guardando, eles vão aumentando, mas vão aumentando muito pouco, porque você vai acumulando aquele dinheiro que você vai guardando. Qual é a vantagem em cima? Você tem que colocar juro, você tem que fazer esse dinheiro que você guardou render. O juro que vai fazer o seu patrimônio ir crescendo e crescendo muito. Por quê? Olha aqui gerou um juro, aqui você guardou mais um pouquinho e além de você ter o juro sobre acima daquilo que você guardou, você ainda tem um juro sobre o juro que você ganhou no mês passado. E assim vai. Aqui você guardou um tanto, tem um juro sobre outro juro que foi acumulado. Isso vai acumulando ao longo do tempo. Olha só, é muito simples investir. Imagina você guardando R$100 por mês, investindo R$100 por mês. Ou seja, em um ano você vai ter economizado R$1.200. Caso você tenha alguma despesa extra ou você consiga, caso você tenha renda, realmente é possível você guardar esses R$100 por mês. É R$1.200 por ano? É por ano, juntando, mas R$100 por mês não vai fazer muita diferença no seu orçamento. Não é verdade? Quanto você pode ter em 5 anos, né, com um rendimento de 1% ao mês, que é possível? É possível muito mais do que isso, dependendo do tipo de investimento que você for fazer, tá? Mas aqui eu fiz uma simulação em 5 anos com 1% mês. Lembrando que aqui nós não colocamos o dinheiro de uma vez e rendeu o juro. No caso aqui, seriam no final eu consegui juntar R$6.000, mas não. Ó, eu comecei com R$100 no primeiro mês, me rendeu R$1 de juro, mais R$100, R$3 de juro, e isso vai acumulando. Todo mês você vai guardando R$100, 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 R$100. No final de 5 anos, ou seja, de 60 meses, aquele dinheiro que você não ia gastar com alguma coisa que não ia fazer muita diferença no seu orçamento, um gasto extra, uma despesa que, ou seja, que você às vezes economizou. Por exemplo, você juntando R$100 por mês, você conseguiu juntar R$8.153. Isso com R$100 por mês, que é muito pouco. Em 5 anos, imagina você fazer isso em 15, 20, 30 anos. Você vai ter um patrimônio muito bom e uma aposentadoria que você não consegue ter, e eu te falo isso com toda certeza, não consegue ter em qualquer outro lugar, seja até em previdência privada, porque você fazer previdência privada, você vai garantir uma renda, mas você tem taxas ao longo do tempo, é muito importante saber disso. Tem taxas, tem desconto, tem o tipo de previdência que você está investindo, tudo isso você tem que levar em consideração. Tempo, se você fizer um resgate antecipado, você pode ter um prejuízo, você pode pagar um imposto muito alto, por isso não é vantajoso. O que é vantajoso? Você ter o controle sobre os seus investimentos. Isso, não ficar refém de fundo de investimento, não ficar refém também de recomendações. Lembrando, se você quer ter sucesso nos seus investimentos, quer juntar patrimônio, quer juntar dinheiro, o pior caminho são recomendações, porque recomendações são opiniões, as pessoas não estão colocando dinheiro delas, elas estão apenas dizendo que vai ou pode acontecer. Por isso que é importante o que esse passo que você está dando agora, que é aprender a investir para poder saber fazer o seu dinheiro render da maneira certa. Claro? Então, como eu falei, você vai investir R$100 por mês. Às vezes R$100 por mês é muito pouco para você. Você pode investir muito mais e guardando, e guardando. Às vezes é um sacrifício agora, mas você vai desfrutar lá na frente.
Caso você não invista esses 100 reais, agora chega lá na frente, você vai falar, o que que eu fiz com esse dinheiro? O que que eu faço com esses 100 reais por mês? Você vai ver que não faz nada. Mas se você tiver o compromisso de juntar esse dinheiro, você vai ter o quê? Patrimônio. Se você vai ter patrimônio, você vai ter o quê? Qualidade de vida, conforto, vai poder viajar, vai poder desfrutar, vai poder, caso você chegue à sua idade avançada, ter uma qualidade de saúde, bem-estar, descanso, estabilidade financeira e além de poder ajudar outras pessoas também, família, por quê? Porque você conquistou a sua independência financeira, tá bom? Então te espero na nossa próxima aula. Até mais.